Abre um parênteses aqui. A Bíblia, ela nomeia o Eterno, nomeia, modo de dizer, dá para ele alguns títulos, ok? Evidente que os títulos dados para o Eterno é só para nós seres entendermos. Isso não é ele. Por quê? Porque não existe na Terra alguma coisa que pudesse descrevê-lo na sua infinitude. Não tem. Porque tudo que está no mundo está limitado dentro do tempo. Tudo que você quiser está limitado. Então os títulos, até chamado de nomes, tá? Não é bem isso não, mas nomes. Falando do infinito, é só para nós seres entendermos. Não é isso. Ah, o Eterno é onipresente. O que quer dizer isso? Você vai ter que associar aqui embaixo. Mas é isso? Não, está muito além disso. Ah, ele é onisciente, sabe de tudo. Isso também está limitado aqui embaixo. É só isso? Não, tem muito além disso. Eu falo de eternidade. Você entende o que é eternidade? Não, nós somos mortais, limitados. A Bíblia é um livro de revelação para mortais. E a linguagem dela é mortal. Não tem como trazer do infinito para o físico uma coisa que não comporta no físico. Físico não comporta. Não tem como. Então, títulos, nomes, né, que são dados ao Eterno, é para nós aqui, ó, né, seres, né, entendê-lo, compreendê-lo. É isso que ele é? Dá um nome, dá um título aí para ele. Qualquer um. Aí, na Bíblia. Nome dele. El Gibor. Não, vamos pegar um aqui, ó. Não, vamos pegar esse aqui, ó. Adonai Ire. Adonai Ire. Aí virou Gire. Ah, o que é isso? Não, quer dizer que ele é o Deus provedor. Está errado. Tem isso na Bíblia, não. Né? O que é Adonai Ire? Adonai que vê. Que é o verbo ver. Não é não é prover, não. Adonai Ire, ou Jireh no português, é um ser que vê. Ou poderia até dizer que tudo vê. Agora a pergunta, falou de tudo que ele é? Falou dos seus olhos na plenitude? Não. Aqui quando Avraham escreveu isso, se você quiser o texto é Gênesis, tá? 22, tá? Acho que 14, 12 lá. Avraham está falando no seu mundinho, em cima do Monte Moriá. Virou Monte Moriá posteriormente. Ô Rabino, mas quando a gente fala Jeová Jireh, então nós estamos aí falando sobre Jesus, né? Jeová, ou não? Primeiro, Jeová não existe na Bíblia. Pois é, porque tem até louvores que a gente canta que fala sobre Jeová. Louvores. E a gente sempre falamos Jeová Jireh, Jeová Elohim, entendeu? Então, essa é a minha dúvida agora. Quando você jogou esse Jireh aí, uai, mas eu falava era Jeová Jireh. Muito bem. Vamos lá. Deixa aproveitar que eu falei do nome. O que acontece? Mundo hebraico, mundo judaico, o nome do Eterno, ele tem um mandamento que não se toma o nome do Eterno. Esse aqui é o nome pelo qual ele se conheceu, se fez conhecer. Esse nome aqui, se você fosse traduzi-lo, você traduziria como... Como é que eu vou pronunciar isso aqui? Não tem jeito. Evidente que no passado isso tinha uma pronúncia. Não vou entrar nesse detalhe não.
Os rabinos, os maçoretas, que foram os que colocaram pontos na Bíblia hebraica para facilitar a leitura de pessoas de fora, né? Não se perder até também. Eles fizeram uma coisa, na hora que chegava no nome, o que eles colocou nesse nome? Debaixo do nome, eles colocaram alguns títulos, tá? Um título que eles colocariam aqui debaixo seria Hashem. Só que, você imagina, eu estou escrevendo um texto, uma linha. Na hora que eu chego no nome, eu tenho que escrever no nome e debaixo dele escrever outro nome. Para que a pessoa que ele fosse ler não lesse isso aqui, mas lesse isso aqui. Então, chegou um momento, que mais na frente tem até imprensa também, o que eles fizeram? Em vez de colocar o nome todo, eles colocaram só os pontos. Aí, Shem. Colocaram os pontos de Hashem. Outro momento, colocaram os pontos de... Aliás, deixa eu completar aqui. Como é que vai ficar? Aí, bom, colocaram os pontos de Hashem aqui debaixo. Na hora que eu fosse ler o nome, na hora que eu fosse ler esse nome, como é que eu iria pronunciar? Hashem. Hashem quer dizer o nome. Hashem. O nome. Então, eu não leria isso aqui. Os pontos aqui já estavam me dizendo que era para ler Hashem. Mas alguém fez o quê? Alguém que foi começar a traduzir Bíblia fez o quê? Chega nesse texto, em vez dele, às vezes não sei se tem um conhecimento ou não, em vez de ler isso, eles fizeram o contrário. Leram isso. Aí ficou Vé. Aí originou um nome. Esse nome existe lá na Bíblia? Não. Isso aqui é um artifício judaico para não se pronunciar o nome. O Iá sim, que é uma abreviatura do nome. Né? Mas Yahvé existe? Ah não, o nome dele é Yahvé. Não. Isso não é nome dele. Esse é um erro de leitura. E transliteração que não foi traduzido. Tá. Um outro grupo fez, em vez de colocar aqui as vogais de Hashem, colocou as vogais de Elohim. Vou colocar Elohim aqui embaixo. Elohim. Aí o que eles colocaram? Olha aqui, ó. Pegaram os pontos e colocaram. Pegou os pontos e montou em cima do nome. O que você leria a hora que você lesse isso aqui? Elohim. Mas você imagine, depois vem a imprensa, imprensa. Imagine se você vê nas Bíblias mais antigas, existia. Você tinha debaixo, você tinha lá no português, se você tiver oportunidade depois de pegar uma Bíblia mais antiga, vai estar assim, ó, em cima, e debaixo aqui vai estar assim, ó. Português. Tem Bíblia que manteve isso aqui. Por quê? Porque debaixo aqui estaria Elohim, se fosse o caso. Depende do grupo que faz esse texto. Mas depois, com a imprensa, fizeram isso aqui para facilitar. O que você iria ler aqui? Nesse caso aqui, com esses pontos, você iria ler Elohim. Entendeu? Elohim que você leria aqui. Mas alguém foi lá e fez o quê? Leu. Aí como é que ficou esse título? Iehovim.
Um outro título. Esse aqui não é muito conhecido, não. Mas esse Yehovi, ele vem de Elohim. Outro nome, outro título, também usado aqui, ó, no tetragrama. Adonai. Aí você tem o nome Adonai. Adonai literalmente quer dizer meu grande Senhor. Literalmente. Era um outro título que punha aqui. E esse título aqui, ele prevaleceu mais. Então, em vez de você ler aqui, tentar ler o tetragrama, o que você leria? Adonai. E é por isso que a gente usa muito. Esse aqui ainda é mais usado. Baruch atah Adonai. Bendito seja o Senhor. Mesma história. Montaram em cima do tetragrama as consoantes. Porque agora, olha para você ver a facilidade que eu teria. Olha, em vez de eu escrever isso aqui tudo, olha lá o que eu teria. Só os pontinhos. Mas a pergunta, quando eu visse isso aqui, o que eu teria que ler? Não, o que eu teria que ler? Adonai. Aqui agora Adonai. Então chegou no nome, o que eu leria? Adonai. O que alguém fazendo tradução da Bíblia fez? Aí criou. Jeová. Aí vem para português, o Y recebe depois, no lugar dele, J. O H no português não tem som, eles jogam ele fora. H não tem som, joga fora. Originou um chamado nome que não existe. Porque aí vem um grupo que vocês devem conhecer por aí, chega para você e pergunta, qual que é o nome do Eterno? Que é essa pergunta que eles gostam muito de usar. Você conhece o nome do Eterno? Você conhece o nome de Deus? Pois é, porque Deus tem um nome, né? E o nome de Deus é Jeová. Eles mesmos fizeram um material dizendo que o nome não existe. Que o nome, eles adotaram esse, mas esse não é nome dele. Isso é um erro de tradução. De um texto hebraico. O que eu vou ler aqui? O que eu leria aqui? Adonai. Essa pontuação aqui, Adonai. Entendeu? Se fosse a primeira pontuação, o que eu leria? Hashem. Se fosse aquela outra, o que eu leria? Elohim. Elohim não ficou muito, por quê? Porque normalmente tinha o tetragrama e na frente Elohim. Que ficou na sua Bíblia Senhor Deus. A maioria dos textos que você tiver na sua Bíblia Senhor Deus, vai no hebraico que você vai encontrar o tetragrama e Elohim na frente. Entendeu? Porque Elohim traduzido como Deus e o tetragrama colocou Senhor no lugar dele. Porque estava no original essa pontuação, que significa o quê? Essa pontuação, o que ela queria dizer? Sim. O que ela queria dizer? Entendeu? Aí a pergunta, o que era para ler aqui? Nesse caso, Adonai. Entendeu? Originou um Jeová. Existe Jeová? O Eterno recebe esse nome? Não.